Mudar de aluguel ou colocar um imóvel para alugar não é algo tão simples como parece. Primeiro, pelas armadilhas contratuais, depois, pelos problemas gerados no período da locação. Reclamação de vizinhos, inadimplência, depredação do imóvel. De um lado, o locador, de outro, o locatário. Cada um com seus direitos, mas também muitas responsabilidades. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre locação de imóveis. Quais são os problemas mais comuns entre inquilinos e locadores? Quais são os cuidados ao alugar um imóvel? Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Sobre esse assunto, eu converso agora por Skype com Sabrina Marcolini Rui, advogada especialista em direito imobiliário, e com Luiz Eduardo Oliveira Alejarra, advogado especialista em direito civil. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Olá, vamos começar com o doutor Alejarra, nos explicar qual que é a lei de locação, doutor Alejarra. A lei de locação é uma lei dos anos 90, em que a gente tem a lei do inquilinato, muito famosa, em que, em complementação ao Código Civil, onde traz ali também algumas normas, ela traz um detalhamento maior, ela complementa e ela é específica para os contratos de locação. Então, é a 8.245. Bem, doutora Sabrina, existem diferenças contratuais entre os aluguéis residenciais e os aluguéis, por exemplo, comerciais? Oi, Jaqueline, tudo bom? Existem diferenças, sim. Nos imóveis comerciais é muito mais fácil para o proprietário retomar esse imóvel, né? Embora a lei aí, como disse o doutor Alejarra, ela sofreu algumas alterações nesse período, ficou mais fácil até para o proprietário poder retomar esses imóveis, mesmo em casos residenciais. Ainda para o residencial, o proprietário tem que justificar, dar um motivo, que nós chamamos, né? Enquanto no comercial, a simples denúncia vazia, que é simplesmente dizer, eu quero esse imóvel de volta, ele pode ir lá e pegar. Então, essa acho que é a maior diferença, a grande diferença que nós temos. Bem, em relação, só complementando, doutora Sabrina, eles podem pedir esse imóvel a qualquer momento, não existe um prazo, a lei não determina um prazo de desocupação, existe diferença desse prazo entre a locação residencial e comercial? Olha, o prazo ele vai ser definido no contrato, né? Então, a partir do momento, em regra, esse contrato é feito por 12 meses, salvo algumas divergências, pode ser 3 anos, ou às vezes até uma alocação especial, que você pode fazer ela por 6 meses, um prazo mais curto aí. Então, o prazo vai ser sempre o que estiver fixado no contrato. Sendo respeitado isso, a partir do momento que encerrou, o proprietário pode pedir a retomada, a desocupação desse imóvel. No entanto, na locação residencial, o que acontece? Existe uma proteção para que esse contrato permaneça, porque a gente está falando de uma família que mora nesse imóvel, então a lei pretende que esse contrato se renove automaticamente, permanecendo essa família, dando uma proteção, já que a gente está falando de uma moradia, não é mesmo? Enquanto o comercial se encerrou o contrato e o proprietário falar assim, não quero renovar, não gostei de você como meu inquilino, ele pode fazer essa solicitação. Aí, claro, se o inquilino não concordar, a gente vai partir para brigas judiciais aí, longas, mas a lei determina dessa forma. Entendi. Doutor Alejarra, por exemplo, no caso de um dono de imóvel, ele querer vender esse imóvel está alugado. A pessoa que está ocupando esse imóvel, ela tem a preferência de compra e quais outros direitos ela tem? Pois é, importante a gente ter um procedimento administrativo que é o registro desse contrato de locação, a averbação junto à matrícula do imóvel, né? Então, tem esse direito de preferência, ele deve ser notificado em igualdade de condições para exercer esse direito em 30 dias. E caso ele não queira exercer, isso pode ser vendido, aquele imóvel vai poder ser vendido a um terceiro. A depender de como ficar fixado no contrato dele, ele vai ter que desocupar o imóvel
tá? Ou então eu posso estar determinado em contrato em que aquela locação perdure mesmo com a venda e aquele novo proprietário vai ter que cumprir ali aquela determinação fixada em contrato. Bem, uma das coisas comuns que às vezes acontece é quando o inquilino não vai adquirir o imóvel e ele acaba dificultando um pouco as visitas dos interessados em comprar esse imóvel. O que a lei diz em relação a isso? O inquilino pode proibir o dono de mostrar o imóvel, ou um corretor de mostrar um imóvel que está à venda, porém ocupado por um inquilino? Não, não, o inquilino não pode proibir, né? Isso é um direito assegurado pela lei ao proprietário do imóvel, que havendo essa necessidade da venda, desde que respeitada a notificação ao inquilino, né? Esses 30 dias que ele tem para exercer o direito de preferência, uma vez que ele manifesta dizendo que realmente não tem a intenção de fazer essa aquisição, o proprietário pode sim, claro, tem que ter algumas regras, né? Não é assim, vou a hora que quer com o corretor. Então, assim, horários previamente agendado, com a identificação desse corretor, dessa pessoa que vai vistoriar, porque afinal de contas está entrando dentro da sua moradia, né? Então, veja você como inquilino, vai entrar uma pessoa estranha ali. Então, ele pode exigir isso, né? Que esse corretor seja identificado, o inquilino, a pessoa que está indo ver também, preste todas as informações, além do horário, mas proibir isso ele não pode. Muito obrigada pelas explicações. Vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu sobre esse assunto? Quais são os direitos e os deveres do locador? Doutor Alejarra, o que o senhor acha? Pois é, o locador, como locatário, tem uma série de direitos e deveres, né? A gente não pode ter só direito nem só dever. E esses direitos e deveres, além de alguns fixados pela lei, como a liberação daquele imóvel, aquele imóvel não pode estar sofrendo nenhum embargo, não pode estar em nenhum risco, cumprir ali com ordenamento regional para a utilização daquele imóvel, se é para um fim residencial ou para um fim comercial. A doutora Sabrina pontuou muito bem a história do contrato. Então, o contrato é um grande criador de direitos e deveres também, e nesse contrato é importante que a gente estabeleça ali não só a parte geral, que a grande parte a lei já traz, mas também que eu preciso de uma assessoria ali para indicar a real necessidade de direitos e deveres de cada locação. Então, isso vai variar muito. Se eu tenho uma locação residencial, é mais comum que a gente tenha direitos e deveres mais simples, mais comuns do dia a dia, a depender da variação da locação empresarial, comercial ali, eu vou ter uma gama de deveres a serem cumpridos, tanto pelo locador quanto pelo locatário. Doutora Sabrina, complementando as considerações do doutor Alejarra, que tipo de documento pode ser exigido do inquilino? Porque muitas vezes as pessoas exigem um número maior de fiador, uma renda muito acima do que está o imóvel. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que pode ser exigido em relação à documentação. Bom, Jaqueline, com relação a essa documentação, nós temos a documentação padrão inicial, né, que seria negativação do nome, então, assim, para verificar se o nome desse inquilino tá tudo ok nos órgãos de proteção ao crédito, isso é o primeiro passo já, porque ele vai te dizer se essa pessoa é um bom pagador ou não. Então, acho que o primeiro documento a ser pedido seria esse, né? E aí você pode pedir um histórico também desse inquilino de outros proprietários que ele teve, né? Ou outras imobiliárias, porque aí você começa a verificar também como é a relação dele com os demais locadores ali. Você pode checar se ele é uma pessoa inadimplente, se cuida desse imóvel. Então, acho que toda essa parte, acho que ela é muito importante e deve ser exigida, né? E o inquilino não pode se sentir assim constrangido quando é solicitado, que às vezes tem inquilino que se sente, né? Ele fala assim, poxa, mas eu sou um bom pagador, eu sou uma pessoa correta, sou honesta, mas veja, o proprietário não te conhece, né? Então, assim, e é uma coisa que, no mínimo, geralmente é por 12 meses, você vai estar usando o imóvel dessa pessoa.
Então, é muito importante para quem é o proprietário saber se você é uma pessoa cuidadosa, zelosa, porque existem casos onde, quando o inquilino sai, o prejuízo que fica no imóvel é muito maior do que toda a locação dos 12 meses que você recebeu. Então, esse proprietário que ele vai gastar para fazer a manutenção desse imóvel é tão grande que não valia a pena ele ter locado, né? Então, eu acho que tudo isso é um cuidado para ambas as partes e é super importante. E no caso de quem prefere contrato direto? Bom, Jaqueline, nesse caso é mais arriscado se o contrato não for bem feito, né? Então, assim, fazendo um bom contrato, eu não vejo muita diferença ali na segurança da locação. Mas, claro, né, a pessoa que vai fazer tem que ter em mente, ela precisa de um fiador, precisa saber analisar o cadastro desse fiador, porque hoje o que as imobiliárias fazem é isso, ela te dá uma segurança na questão, assim, de analisar esse cadastro desse fiador, para saber se é uma pessoa que realmente, num caso de inadimplência, vai conseguir ter patrimônio ou bens ali para poder resolver essa dívida toda que vai ficar. Então, você fazendo particular, você analisando essa situação do fiador, cumprindo os requisitos legais, porque, claro, você nunca vai poder contratar contra a lei, mesmo sendo particular, você não é permitido no nosso ordenamento aqui você dizer, eu não sabia, não conhecia a lei. Então, respeitar essas situações, não há problema, você pode fazer sim, com certeza, o contrato de forma individual, sem a intermediação aí de uma imobiliária, mas tem que, às vezes, assim, ver aí a assessoria de uma pessoa da área para poder te auxiliar, né? Seria o ideal. A gente sabe que existem contratinhos hoje no Google aí previamente prontos. Esses contratos são muito simplórios, não tem alguma análise mais aprofundada do tema. Então, às vezes, te deixa descoberto. Mas o importante é você verificar todas as salvaguardas ali da lei para ambas as partes. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre dicas valiosas para quem quer um desconto no aluguel. Voltamos já. Olá, no artigo 5º de hoje estamos falando sobre locação de imóveis. Eu converso aqui por Skype com Sabrina Marcolino Rui, advogada especialista em direito imobiliário, e com Luiz Eduardo Oliveira Alejarra, advogado especialista em direito civil. A inadimplência é, sem dúvida, um dos principais problemas quando se fala em locação de imóveis. E o pesadelo é ainda maior quando no contrato de locação existe um fiador. No caso da falta de pagamento, o fiador é acionado. Vamos assistir a uma reportagem sobre esse assunto? Quando o fiador é responsável subsidiário, ele pode se envolver em riscos financeiros e judiciários caso o inquilino seja inadimplente. Foi o que aconteceu com Mauro. Ele aceitou ser fiador de um amigo de infância. O problema é que o amigo não pagou os aluguéis. E como não tinha bens, a dívida acabou sobrando para o Mauro. Durante 5 meses ele morou na casa, não pagou nenhum dos aluguéis. E sobrou para mim a responsabilidade, porque o fiador é um devedor solidário. Eu questionei e não queria pagar, mas o corretor me disse o seguinte: olha, ou você paga, ou a imobiliária vai entrar na justiça contra você, você é o único que tem, que tem algum bem, um bem seu em algum momento será penhorado e a dívida será saldada. Diante da ameaça da imobiliária de executar a dívida com a penhora de bens, Mauro decidiu se desfazer de um carro para pagar o débito do amigo. Acabei tendo que assumir essa dívida e deixando de fazer as coisas que eu preciso fazer para minha família, para meus filhos. E, infelizmente, isso é mais comum do que se pensa. Essa advogada explica que a pessoa que aceita ser fiadora assume a responsabilidade da dívida em caso de inadimplência. Se o devedor principal não pagar e não tiver bens e nada que venha a arcar com a dívida, o fiador é chamado a arcar com a dívida. Se ele também não tiver, não é? Aí sim, a dívida fica impaga. Mas geralmente se encontra alguma coisa para saldar.
E esse tipo de processo pode se arrastar por longos anos. Em Minas Gerais, credores buscavam receber valores referentes a parcelas de aluguel não pagas em uma ação que tramitava na Justiça há 20 anos. Após tentar receber do devedor sem sucesso, os credores pediram na Justiça o bloqueio de parte dos salários dos fiadores, depositado em conta corrente, já que eles não possuíam bens. A dívida inicial era de 14 mil, mas os valores atualizados já chegam a R$ 1 milhão. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A Justiça entendeu que esses valores têm caráter de salário, correndo o risco de o bloqueio ser superior a 30% dos rendimentos, ferindo a garantia do mínimo existencial. Se o devedor ele recebe valores que são suficientes para tirar 30% dele, e o devedor não vai passar fome, não vai ter a sua situação em risco, a sua vida em risco, né? A sua sobrevivência e de sua família, eles autorizam. Os credores recorreram ao STJ, onde a relatora, ministra Isabel Galotti, lembrou o entendimento da Corte, no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos é absoluta, exceto quando se trata de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Para a ministra, como a dívida não possui natureza alimentar, deve ser mantido o entendimento jurisprudencial da Corte. O voto da relatora foi seguido pela maioria dos ministros da 4ª turma. Doutor Alejarra, isso é legal? É sim, a gente tem a possibilidade, em caso de inadimplência, de utilizar-se da execução forçada, né? Inclusive o contrato de locação é um título executivo extrajudicial. Uma vez que eu tenho ali uma execução forçada, eu vou poder me utilizar das diversas formas, tanto de coerção como de expropriação, dentre elas a penhora. Apesar do salário estar previsto ali como impenhorável no artigo 833 do Código de Processo Civil, a gente já tem as jurisprudências flexibilizando isso e trazendo a possibilidade de penhora, normalmente em até 30% do valor do salário. Doutora Sabrina, além do fiador, existem outras possibilidades de uma pessoa que não tenha, por exemplo, fiador, ela alugar um imóvel? Existe sim, Jaqueline. Uma delas é o seguro-fiança, né? Isso está muito em voga. Apesar dele encarecer um pouco essa locação, porque é um acessório que você vai ter que pagar mensal, você está contratando um seguro, né? Mas ele é uma forma que está sendo muito utilizado justamente porque hoje as pessoas estão com resistência de ser fiadores uma das outras, né? Então a gente pode usar dessa forma. Outra forma seria a caução de locação. Então, muitas pessoas prestam a caução, que seriam 3 meses, depositam esse valor referente a 3 meses, que seria um tempo ali que o proprietário, vendo a dificuldade desse inquilino de fazer esses pagamentos, ele pode pedir a desocupação e tem essa garantia desses 3 meses pagos, né? Já fica ali garantido com esses 3 meses. E ainda pode ser feita uma outra modalidade, que é quando o proprietário, o inquilino, na verdade, ele tem outros imóveis, né? Então, assim, além dele estar alocando esse imóvel, ele tem algum outro imóvel no nome dele que ele poderia dar em garantia esse contrato de locação. Vamos supor, ele tem um terreno, né? Nesse terreno não tem casa, não tem nada, mas ele tem um terreno, então ele precisou alugar e ele dá esse imóvel como garantia para esse contrato de locação dele. Bem, esse assunto desperta bastante interesse dos telespectadores e a gente recebeu uma pergunta exatamente sobre esse tema. Vamos ouvir? Esse ano eu me mudei e a imobiliária que eu encontrei, ela está exigindo que eu tenha um fiador que tenha um imóvel e seja residente da mesma cidade que eu tô agora. Mas eu sou nova, eu ainda não conheço ninguém por aqui. O que eu posso fazer? Doutor Alejarra, nesses casos, o que fazer? Pois é uma prática comum das imobiliárias de exigirem que aquele fiador tenha um patrimônio mínimo. A fiança, né? A fiança é feita por uma outra pessoa e a imobiliária vai querer se resguardar também, ou aquele locador vai querer se resguardar que aquele fiador também tenha patrimônio. Não me adianta nada ter 2 devedores sem patrimônio nenhum para garantir o débito. Então, é comum essa prática, né? O que a gente pode fazer
é buscar outras formas de garantia, como a doutora Sabrina bem disse. Então, a gente tem a caução, em que esse proprietário, esse locador, poderia aceitar ali como prática uns 3 meses de aluguel, dando em garantia em caso de inadimplência. Eu tenho a possibilidade de buscar isso junto a uma seguradora ou junto a um banco e buscar a garantia ali, tanto de um seguro fiança locatícia, ou então hoje em dia nós temos inclusive títulos de crédito que garantem essa locação. Então eu tenho outras formas de garantir essa locação com um pouquinho de conversa e de flexibilidade. Eu acho que locador e locatário conseguem se encontrar aí e locar o imóvel. Além do que já falamos, neste momento existe uma outra preocupação para quem vai renovar o contrato de aluguel. É que o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, aumentou quase 18% nesses meses. É o mais alto para o período de 17 anos. Sobre esse assunto, eu gostaria que a doutora Sabrina explicasse o que é o IGPM. Bom, Jaqueline, o IGPM, na verdade, ele é um índice de correção monetária. O que é isso? Né? É simplesmente retribuir, colocar o poder de compra do nosso dinheiro pelo certo período. Então, seria o dinheiro, R$1.000, o que ele compra hoje, daqui 12 meses ele tem que continuar comprando a mesma coisa. Então, isso é a correção monetária, é a gente repor essa inflação ali no dinheiro. Embora não seja determinada em lei, né, não é uma regra nem nada, mas acontece que a maioria dos contratos de locação eles utilizam esse IGPM como índice de correção monetária. Então, o nosso grande problema é o IGPM ele é composto por outros índices. Eles são 3 outros índices nós temos que compõem para formar esse IGPM. E um desses índices que compõe o IGPM, ele é atrelado ao dólar. E a gente viu aí que nesse período de pandemia o dólar simplesmente explodiu. Então foi isso que fez com que elevasse o IGPM aí lá para cima, né? O que tem feito, né? Muitos inquilinos têm negociado com os proprietários mesmo. É melhor você manter o contrato de locação e perder um pouco nessa correção, reduzindo metade dessa correção, ou em muitos casos nem aplicando a correção monetária, porque por um lado, assim, o índice explodiu, mas teve muita gente que perdeu renda, né? Essa que é a grande realidade. Então, muita gente perdendo salário, perdendo emprego, teve redução de jornada, então o salário sofreu cortes, a economia como um todo impactou de uma forma muito severa. Então, nós temos orientado dessa forma. Tem que haver uma flexibilização entre o proprietário e o inquilino. Manter um inquilino é a melhor opção nesse momento, porque um imóvel vazio, a gente está tendo um cenário onde os imóveis não estão sendo ocupados rapidamente, muito pelo contrário, a oferta de imóveis está ficando gigantesca. Então, para você conseguir locar esse imóvel de novo é muito difícil, e o imóvel fechado te gera uma série de despesas. Nós temos IPTU, nós temos condomínio, dependendo da região, e a própria manutenção que esse imóvel despende ali para o proprietário. Então, negocie, utilize um índice alternativo, se for o caso dessa correção. A gente tem sugerido o IPCA, que tem sido um índice aí que o acumulado dele tem dado 3,28, enquanto o IGPM quase bateu os 18, né? Mas acho que a palavra de ordem desse momento é isso, é a conversa, né? É flexibilizar de ambas as partes ali. Bem, doutor Alejarra, parece até contraditório. No momento que o país passa por um momento crítico da economia, vem o índice IGPM, nós temos aí essa alta significativa em 17 anos. As imobiliárias, enfim, que utilizam esse índice para fazer esse reajuste, estão tomando essa providência, como a doutora Sabrina explicou, de renegociar, usar outros índices? Olha, tem sim, é uma medida cada vez mais comum das imobiliárias ligarem para os proprietários e para os locadores para fazer essa negociação. Lembrando que cada renovação é um novo negócio, então a gente efetivamente tem que negociar e adequar isso ao preço. Tá? Então, apesar de estarmos num período de pandemia, num período em que cada vez mais as pessoas têm sentido uma diminuição de renda,
isso é um indício de que nós temos alguns preços subindo e é um indício de inflação. Tá? Então, como a doutora Sabrina explicou perfeitamente, ele é composto de outros índices que refletem o aumento de preço do mercado. E a grande ideia do reajuste pelo índice é não perder valor de compra, não perder ali poder de compra. Tá? Então, muito comum, eu tenho uns imóveis alugados, eu tenho recebido umas ligações. O proprietário não fica tão feliz assim quando recebe essa ligação, mas sem dúvida nenhuma um reajuste menor ou até a isenção do reajuste naquele ano é muito mais vantajoso para o proprietário do que ficar 1, 2, 3 meses com seu imóvel desocupado. Bem, o mercado de locação nesses tempos de pandemia realmente foi afetado. Não só os residenciais, mas também os comerciais, né, doutora Sabrina? A gente viu muita loja fechando as portas. Aqui em Curitiba, pelo menos, né, teve uma onda de quebradeira geral, né? Infelizmente aconteceu isso, desde empresas muito pequenas até grandes empresas. Empresas antigas na cidade, então lojas antigas que tinham 18, 20 anos, locando o mesmo ponto comercial, ou fecharam ou saíram dali, foram para um ponto menor. Então, é um momento muito caótico, muito sério, que acho que não só o Brasil, mas o mundo todo está passando nesse momento. E por isso que a gente vem sempre reforçando, o importante realmente é a conversa, né? É conversar, é flexibilizar, porque esses imóveis fechados, a gente não sabe como é que vai ser a retomada para a locação disso. Então, eu tive casos de clientes aqui no escritório que bateram o pé e não quiseram negociar, o inquilino saiu e hoje ele não consegue locar o mesmo imóvel nem por metade do que estava locado anteriormente. Então, ele não só deixou de abrir mão ali do reajuste, né? Mas hoje ele não consegue nem locar pelo mesmo valor, então está oferecendo por metade do valor. Então, acho que é importante observar essas questões aí. Antes da gente encerrar, vamos a uma pergunta enviada por um telespectador? Quero reformar o imóvel que eu aluguei, mas o dono não quer dividir os custos. Como devo prosseguir? Doutor Alejarra, como proceder? Pois é, a gente tem ali que entender melhor o que é essa reforma. Tá? Dentro do direito civil, a gente tem ali alguns tipos de benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. As necessárias são aquelas urgentes, necessárias, como numa época de chuva, aí, um telhado que precisa ser consertado. Essas devem ser indenizadas pelo proprietário, independente de autorização. Já as úteis e voluptuárias, eu preciso efetivamente da autorização do proprietário, caso eu queira ser ressarcido daquele valor. Nada impede de eu fazer a reforma ali e depois, no momento de saída do imóvel, retirar, caso seja possível, aquilo que eu agreguei ali de alguma forma. Bem, mudando agora de assunto, doutora Sabrina, eu gostaria de falar um pouco sobre despejo. Como é que funciona a lei em relação a uma ordem de despejo de um inquilino não pagador? Bom, primeira coisa, o juiz vai determinar, vai conceder um prazo aí para o inquilino fazer esse pagamento. Né? A primeira situação é essa, te dá a oportunidade de você pagar. Se você efetivamente não pagou, o proprietário vai ter que prestar uma caução, porque muitas vezes, né, vamos supor que você está cobrando uma coisa que é indevida, então o judiciário ele vai exigir uma caução, você fazendo essa caução, ele decreta esse despejo que seja cumprido em 15 dias. Então, realmente, aí a pessoa vai ter que sair. Se não sair amigavelmente, a justiça vai utilizar alguns meios, que seriam o oficial de justiça, pode ir acompanhado de reforço policial e, infelizmente, vai te tirar de lá, sim, de um jeito ou de outro, né? Bem, muito obrigada pela participação, doutor Alejarra, muito obrigada pela participação, doutora Sabrina, aqui no nosso programa Artigo 5º. E nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. E você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!